Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando. E na aula do dia 12 de novembro, nós vamos continuar trabalhando os números primos e os números compostos. Porém, a gente vai fazer nesse procedimento agora a decomposição de um número composto. O que é decomposição? É transformar esse composto em fatores primos, em números que são multiplicações de números primos, ou seja, multiplicação fatores, significa multiplicação de números primos, tá bom? Então a gente vai decompor esses números compostos. Esse conteúdo tem uma parte introdutória e alguns exercícios no final. Vocês vão acompanhar a leitura junto com a videoaula, não precisa copiar a parte de texto, porém vão resolver os exercícios nessa folhinha mesmo, se vocês imprimirem, ou no caderno de vocês. Só resolver os exercícios, responder os exercícios, não precisa copiar a parte de introdução, ok? Então vamos lá falar um pouquinho da decomposição de um número composto em fatores primos. Vamos lá então. Decompor um número composto em fatores primos é descobrir quais números primos que o compõem, quais são os números primos que geraram esse número composto. Por exemplo, então, o número 12, ele é um número composto, porque dá para dividir por 1, por 2, por 3, por 4, por 6 e por 12, por ele mesmo. Então, ele é um número composto, tem vários divisores, são 6 no total. Porém, a gente quer saber quais são os números primos que multiplicados viram 12. É o 2 vezes o 2 vezes o 3, ou seja, 2 vezes 2, 4, vezes o 3, 12. Então, esses são números primos que multiplicados formam o 12. O número composto, então, ele é formado pela multiplicação de vários primos, tá bom? Fatores primos que compõem o número 12, então, é o 2 vezes o 2 de novo e o 3, tá bom? Todo número composto que não é primo, aliás, todo número composto, que são os números que não são primos, pode ser decomposto em fatores primos, tá? A gente chama esse processo de decompor um número ou fatoração de um número, transformar em fatores, tá? Em partes de uma multiplicação. A decomposição de um número em fatores primos também é chamada de fatoração. Para fatorar um número, procedemos do seguinte modo. Vamos lá então. Efetuamos a divisão do número dado pelos números primos na ordem crescente. Então, o 12. A gente começa a dividir ele pelos números primos nessa ordem aqui. 2, 3, 5, 7, todos os primos que tiverem. Tá? Conforme for dando para dividir, a gente vai dividindo. Os quocientes das divisões exatas são colocados em forma de coluna abaixo do número dado. E, em caso de divisão não exata, tenta-se o número primo seguinte. Por exemplo, o 12 eu tentei por 2. Se por 2 não desce, não tem problema, eu tento o 3. Se não der o 3, tenta o 5. Nesse caso deu o 2, depois deu o 2 de novo, depois deu para dividir por 3. Então a gente vai testando os números primos. Os quocientes são separados dos divisores, os números primos, por uma barra vertical, linha vertical, e a fatoração acaba quando o quociente é 1. Falei aqui, ficou meio confuso? Vamos ver como que funciona na prática, então, a decomposição. Então, a decomposição, a fatoração desse número 12 é da seguinte maneira. Ó. A gente pega esse número, coloca aqui e passa uma barra. Imagine que esses números aqui não tem. Imagine só o 12 e a barra. Como que eu decomponho ele? Aqui falou que é para dividir pelos números primos, do menor para o maior. O 12 dá para dividir por 2? Nas aulas anteriores a gente já viu os números, né? Os divisíveis aí, né? Os critérios de divisibilidade. Então dá para a gente saber se 12 dá para dividir por 2? Dá, porque 12 é par. Todo número par dá para dividir por 2. Então, depois que eu coloco 12 e passo o traço, eu divido. 12 dá para dividir por 2. Eu coloco 2 aqui. 12 dividido por 2 dá 6. E sobra 0. Então deu para dividir sobre o 0. Eu coloco 6 aqui embaixo do 12, que foi inicial. Todo o resultado, quociente, eu vou colocando aqui. 12 dividido por 2, quem eu vou dividir eu coloco aqui. O resultado eu coloco aqui embaixo, à esquerda. O resultado por quem eu vou dividir à direita. 12 deu para dividir por 2? Deu. Quanto foi o resultado? 6. Esse 6 agora, ainda dá para continuar dividindo por 2? Dá, porque é par. Eu coloco 2 de novo. 6 dividido por 2 dá 3. Coloco o resultado embaixo do 6. 3. O 3 ainda dá para dividir por 2? Para eu colocar o 2 de novo aqui? Não dá mais, porque vai dar 1,5 e não pode dar número quebrado. Então, por 2 eu não posso continuar.
Por isso que agora eu coloquei o 3. 3 dá para dividir por 3? Agora dá por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Se chegar no 1 aqui, acabou a fatoração. Porque 1 vai dar 1, por 1 vai dar 1, então não divide, é só por primo. E quando dá 1 é quando acaba. Repare que quando parou de dar para dividir por 2, eu fui por 3. Tá? Se não der mais por 3, vai por 5, não é 4. Aqui a gente só vai colocar números primos, fatores primos, tá? Que é o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, e assim por diante. Então, qual é o 12? Quem é 12? 12 é igual a 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 vezes 3 são os fatores que eu vou multiplicar. Como 2 apareceu duas vezes, eu coloco 2 elevado ao quadrado. O 2 apareceu duas vezes, coloco um 2 em cima dele. E se o 2 aparecesse 5 vezes, eu colocaria 2 elevado à quinta, e assim por diante. Tá? Para ficar, porque assim, se aparece vários 2 aqui, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes. Eu não vou escrever 2, 2, 10 vezes. Eu coloco 2 elevado à décima. 2 elevado ao número 10. 2 elevado à décima vezes o 3. O 3 só tem 1 vezes o 3. E se tivesse 2, 3 vezes o 3 elevado ao quadrado? Se tivesse 2, 3, colocaria um 2 em cima do 3 aqui. Elevado ao quadrado ou elevado à segunda. Ok? Vamos ver um outro exemplo. Atenção, ó. Como o número 2 aparece duas vezes, 2 vezes 2, escrevemos na forma de potência, que foi o que eu acabei de falar. Vamos ver o 72. Ó, 72. Coloquei ele aqui e vou decompor. Começa assim, o número que eu vou como inicial e a barra. 72 dá para dividir por 2? Dá. Eu coloco 2, dá 36. O resultado vem embaixo, o resultado vai vindo aqui embaixo. 36 ainda dá por 2? Dá. 36 dividido por 2 dá 18. Coloco 18 e continua a divisão. Dá por 2 de novo? 18 dá para dividir por 2. Ponho o 2 aqui. 18 dividido por 2 dá 9. 9 dá por 2 ainda? Não, por isso que eu não coloquei 2 aqui. O 9 só dá por 3, que é o próximo primo. 9 dividido por 3 dá 3. 9 dividido por 3 dá 3. E sobra 0. Deu 3. O 3, depois que não deu mais por 2, a gente nunca mais volta. Se você fez certinho, nunca mais volta no 2. 3 dá para dividir por 3? Dá. 3 dividido por 3 dá 1. Se aqui fosse um 5, daria por 3? Não. Aí eu vou para o próximo primo, que é o 5. Daria por 5. Enfim. Mas deu por 3, dividido por 3 dá 1. Quando chega no 1, acaba. Como que fica o 72 então? O 72 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Olha aqui. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. O 2 apareceu quantas vezes? 3. 2 elevado à terceira. Põe o 3 em cima do 2. E o 3 apareceu quantas vezes? 3 elevado à segunda, porque apareceu uma, duas vezes. E deixa a multiplicação no meio. Tá vendo? Fica mais curtinho. A escrita mais curta, que é a escrita correta aqui pra gente, tá bom? Exercícios, então. Faça a decomposição dos seguintes números em fatores primos. Tem um exemplo aqui, ó, o 20. Esse 20 aqui, ó, era 20. Começou no 20. Coloco o 20, passo a barra, por 2 dá? Dá. 20 dividido por 2 dá 10. O 10 ainda dá por 2? Dá por 2. 10 dividido por 2 dá 5. O 5 dá por 2? Não dá mais por 2. Vamos para o próximo primo. O próximo número primo é o 3. 5 dá para dividir por 3? Não, porque o 5 é primo também, né? Só dá por ele mesmo. Não dá por 3? Não precisa pôr o 3, não é obrigado. Tá? Não deu, pode pular para outro. Nem pode pôr o 3. E o 5? Dá para dividir para o próximo primo depois do 3, que é o 5? 5 por 5 dá? Sim, 5 dividido por 5, 1. Quando dá 1 desse lado de resultado, acabou. Como que fica? 2 vezes 2 vezes 5. Porém, o 2 apareceu duas vezes. 2 elevado ao quadrado vezes o 5, que apareceu só uma vez, vezes 5. Vocês farão isso para mim no B, no C, no D, no E e no F. Opa, tem bastante. GH e J. E exercício 2. Determine os números compostos que apresentam os seguintes fatores primos. 2 elevado a 3 vezes 7. O que eu quero que vocês façam aqui? Multiplique tudo. Ó. Esse 2 elevado a 3, a terceira, perdão, 2 elevado ao cubo ou 2 elevado à terceira, que é o jeito certo de falar. Esse 2 com esse 3 aqui em cima, o que a gente faz? É ele vezes ele de novo. Ó. 2 elevado à terceira é 2 vezes 2 vezes 2 vezes o 7. Aí multiplica tudo. 2 vezes 2, 4.
4 vezes 2, 8. 8 vezes 7, 56. E o 17 ao quadrado elevado a 2? 17 vezes 17. Daí vai multiplicar. E esse 2 vezes 3 a segunda vezes 5. Como que fica? 2 vezes 3 vezes 3 de novo, porque está elevado ao quadrado, vezes 5. 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Multiplica tudo, coloca o resultado na frente aí. Vou botar o link para vocês aqui da videoaula, tá bom? Dessa videoaula que eu estou gravando agora. Vocês estão ouvindo, o link vai ficar sempre na folhinha aqui embaixo. E é isso, por enquanto. Na aula do dia 13, eu posto a correção desses exercícios aqui para vocês, ok? Então é isso, fiquem com Deus. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Na aula de amanhã vocês conferem a correção, tá certo? Tchau, tchau. Até mais.